Ele enterrou a esposa viva para roubar a herança. 17 anos depois, ela reaparece, com o poder de decidir o destino dele. Quando ele achou que venceu, começou a sua sentença. Inscreva-se no canal e ative o sino. Prepare seu coração para uma história que vai rasgar sua alma. Esta é a história de Sofia Monteiro, a médica brilhante que teve seu destino selado não pela morte, mas pela ganância mais calculista que o dinheiro pode comprar. São Paulo, bairro dos Jardins, uma noite de junho de 2005. As luzes do coquetel beneficente brilhavam como diamantes falsos, iluminando rostos sorridentes que escondiam segredos podres. Entre taças de champanhe e risos vazios, circulava o casal perfeito da alta sociedade paulistana, doutora Sofia Monteiro e doutor Augusto Alencar. Ela, psiquiatra renomada, herdeira de uma fortuna construída por gerações de fazendeiros do interior. Ele, cirurgião plástico de sucesso, ou pelo menos era o que todos pensavam. Sofia usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos claros e inteligentes. Seu sorriso era genuíno naquela noite. Ela acabara de anunciar a criação de uma fundação para tratamento gratuito de saúde mental em comunidades carentes. Era o sonho de sua vida tomando forma. Ao seu lado, Augusto sorria também, mas seus olhos tinham o brilho gelado de um predador que já escolheu sua presa. O que Sofia não sabia, o que ela jamais poderia imaginar, é que nas últimas semanas Augusto havia tomado uma decisão. Uma decisão fria, calculada, monstruosa. Ele não podia mais esperar. As dívidas de jogo sufocavam sua garganta como uma corda apertando devagar. Os agiotários não aceitavam mais desculpas. E pior, muito pior, Sofia havia mudado o testamento. Naquela tarde, antes do evento, ela havia comentado casualmente enquanto arrumava o cabelo no espelho. Amor, conversei com o advogado hoje. Mudei algumas coisas no testamento. Sua parte da herança vai ficar em um trust. Você vai receber mensalmente, mas não terá acesso imediato ao montante total. É mais seguro assim, entende? Para nós dois. Para nós dois. As palavras ecoaram na cabeça de Augusto como uma sentença de morte. Ela havia descoberto, talvez não tudo, mas o suficiente para proteger o dinheiro dele. O dinheiro que ele já havia prometido, já havia gastado mentalmente 1000 vezes. Naquele momento, ao lado do bar do salão, uma mulher observava tudo com olhos de cobra. Viviane Lemos, enfermeira da clínica de Augusto, sua amante há 2 anos, sua cúmplice na conspiração que estava prestes a se desenrolar. Ela usava um vestido vermelho justo demais, maquiagem pesada demais, ambição transparente demais. Seus olhos encontraram os de Augusto por um segundo e ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Estava tudo pronto. Augusto se aproximou de Sofia com 2 taças na mão. Um brinde, meu amor, ao seu projeto maravilhoso. Você vai mudar tantas vidas. A voz dele era mel envenenado. Sofia pegou a taça, seus dedos roçando nos dele, sem perceber que aquele toque seria o último momento de sua vida antiga. Obrigada por estar ao meu lado, Augusto. Eu sei que nem sempre sou fácil, que me dedico demais ao trabalho, mas você sempre me apoiou. Ela bebeu. O gosto era o mesmo de sempre, champanhe caro, com um leve amargor característico. Não havia como saber que ali, dissolvido na bebida, estava o início de seu pesadelo. 20 minutos depois, Sofia sentiu a primeira onda de tontura. Augusto, acho que não estou me sentindo bem. Sua voz estava pastosa, as palavras custavam a sair. O salão começou a girar. Os rostos se transformaram em borrões coloridos. Suas pernas fraquejaram. Sofia! Alguém me ajude, minha esposa está passando mal. A voz de Augusto ecoou pelo salão, cheia de falsa preocupação. As pessoas se aglomeraram. Viviane apareceu como se estivesse ali por acaso, sua maleta de primeiros socorros estrategicamente à mão. Sou enfermeira. Deixem-me ver. Ela se ajoelhou ao lado de Sofia, que já estava no chão, os olhos revirando. Pulso acelerado, pupilas dilatadas. Doutor Alencar, precisamos levá-la ao hospital imediatamente. Mas não foi para qualquer hospital que levaram Sofia naquela noite. Augusto, com sua voz de médico autoritário,
insistiu que conhecia uma clínica especializada, discreta, onde sua esposa teria o melhor tratamento. O que ninguém sabia é que aquela clínica era, na verdade, um hospício decadente no interior de Minas Gerais, a mais de 500 quilômetros de São Paulo. Durante a viagem, Sofia entrava e saía da consciência. Em um momento de lucidez, ela tentou falar. Augusto. O quê? Está acontecendo? Seus olhos imploravam por uma explicação, por conforto, por amor. O que ela viu no rosto do marido foi algo que congelou seu sangue, mesmo através da névoa das drogas. Indiferença, frieza absoluta. Como se ela já estivesse morta. Descanse. Sofia, logo tudo vai acabar. As palavras dele tinham um significado que ela ainda não conseguia compreender completamente, mas seu instinto gritava que algo estava terrivelmente errado. A Clínica Estadual de Repouso Santo Antônio, nos arredores de Barbacena, era um lugar esquecido por Deus e pelos homens. Um prédio amarelado, com grades nas janelas, cercado por um muro alto coberto de musgo. O cheiro de mofo e urina invadia as narinas assim que se entrava. Ali, entre paredes descascadas e corredores escuros, viviam os esquecidos da sociedade. E era ali que Sofia iria desaparecer. Augusto havia preparado tudo com a precisão de um cirurgião. Laudos médicos falsos, atestando uma psicose aguda com catatonia. Assinaturas forjadas de psiquiatras que ele conhecia e que, por favores ou dinheiro, fecharam os olhos. O diretor do hospício, um homem de olhos mortos e consciência ainda mais morta, aceitou a internação sem fazer perguntas. Mais uma paciente, mais uma mensalidade paga adiantada. O que importava o nome ou a história? Ela terá crises violentas, Augusto explicou ao diretor com voz grave, interpretando o papel de marido dedicado à perfeição. Por isso é fundamental que ela fique sedada nas primeiras semanas. Não permitam visitas, nem da família, nem de amigos. Isso pode desencadear episódios ainda piores. Eu mesmo só poderei vir uma vez por mês. É muito doloroso para mim vê-la assim. O diretor acenou com a cabeça, entediado. Ele já tinha ouvido variações daquela história dezenas de vezes. Famílias ricas se livrando de parentes inconvenientes. Não era da conta dele julgar. Sofia foi levada para o quarto 7, uma cela de 3 metros por 3, com uma cama de ferro enferrujada, um buraco no chão que servia de banheiro e uma janela pequena com grades tão grossas que mal deixavam entrar a luz. As paredes tinham manchas de umidade que pareciam rostos deformados. O colchão fino cheirava a décadas de desespero humano. Nos primeiros dias, Sofia ainda tinha clareza suficiente para entender o horror de sua situação. Ela gritou, implorou, bateu nas portas. Eu sou médica. Sou a doutora Sofia Monteiro. Houve um erro terrível. Por favor, me escutem. Mas suas palavras eram apenas mais um ruído no coro de lamentos que ecoava pelos corredores do hospício. Os enfermeiros, brutalizados por anos de trabalho naquele inferno, não viam uma médica gritando. Viam apenas mais uma louca que não aceitava sua condição. A medicação era pesada. Haldol, diazepam, doses que transformavam seres humanos em vegetais. Sofia sentia sua mente afundando em um pântano espesso. Os dias se misturavam às noites. Ela perdia pedaços de memória, esquecia por que estava ali, e então lembrava com um choque doloroso que atravessava seu peito como uma lâmina. Enquanto isso, em São Paulo, Augusto e Viviane celebravam. Eles se mudaram para a mansão de Sofia, em Moema, aquela casa linda com jardim e piscina que ela havia herdado da família. Augusto assumiu o controle da clínica de Sofia, uma clínica de psiquiatria de elite no Itaim Bibi, que atendia os ricos e neuróticos da cidade. O dinheiro começou a jorrar. Viviane se espreguiçava na cama king size, que antes era de Sofia, usando o roupão de seda que antes era de Sofia, bebendo vinho na taça de cristal que antes era de Sofia. Amor, isso aqui é o paraíso. Valeu a pena cada segundo de planejamento. Ela sorria, passando as unhas vermelhas pelo peito de Augusto. Ele sorria também, mas algo nele já começava a roer por dentro. Não era remorso, não. Augusto não tinha capacidade para remorso. Era medo, medo de que alguém descobrisse. Medo de que Sofia de alguma forma conseguisse falar, convencer alguém. Por isso,
Uma vez por mês, ele fazia a longa viagem até Barbacena, não para visitar a esposa, mas para garantir que o diretor do hospício mantivesse Sofia sedada, isolada, esquecida. Como está a paciente do quarto 7? Ele perguntava sempre com a mesma frase. A catatônica? Igual. Não fala, não reage. Está estável. A resposta tranquilizava Augusto. Estável significava apagada. Significava que seu segredo estava seguro. Mas o que Augusto não sabia, o que ele nunca poderia imaginar, é que o corpo humano, mesmo drogado até o limite, tem uma capacidade incrível de adaptação. Depois de 6 meses tomando as mesmas doses, o organismo de Sofia começou a desenvolver tolerância. Os momentos de lucidez se tornaram mais frequentes, mais longos. E com a lucidez veio algo ainda mais poderoso, a raiva. Sofia parou de gritar. Parou de bater nas portas. Ela aprendeu a lição mais amarga de sua vida. Ninguém vinha salvá-la. Se ela quisesse sair dali, teria que fazer sozinha. Mas como? Ela estava trancada, medicada, sem documentos, sem dinheiro, sem nada. Tudo o que ela tinha era sua mente. E foi então que ela tomou a decisão mais difícil e mais importante de sua vida. Ela ia usar a própria loucura como disfarce. Sofia começou a observar. Observava os outros pacientes, seus comportamentos, seus padrões. Observava os enfermeiros, seus horários, suas rotinas. Observava-lhe a estrutura do hospício, suas falhas, suas brechas. Ela se tornou uma estudante da insanidade, não para se render a ela, mas para dominá-la. À noite, quando estava sozinha no quarto 7, ela fazia exercícios mentais. Recitava na memória trechos de livros de medicina que havia estudado na faculdade. Resolvia problemas matemáticos complexos. Criava casos clínicos imaginários e os diagnosticava. Ela não ia deixar sua mente apodrecer naquele lugar. Sua mente era a única arma que lhe restava. Os meses se transformaram em anos. 2 anos, 3, 4. A esperança é um pássaro que morre devagar, sufocado pela rotina do desespero. Sofia teve momentos em que quase desistiu. Momentos em que olhava para aquele buraco imundo no chão do quarto e pensava que seria mais fácil, mais digno, acabar com tudo de uma vez. Aquela noite chuvosa de março foi a mais escura de todas. Sofia havia acabado de passar por uma sessão de eletrochoques, um procedimento brutal que o hospício ainda usava como tratamento. Seu corpo tremia, sua cabeça latejava de dor, e pela primeira vez em anos ela sentiu que não tinha mais forças. No pátio, durante o breve momento em que os pacientes eram soltos como animais para tomar sol, Sofia encontrou um caco de vidro verde, vidro de garrafa quebrada, afiado nas bordas. Ela o escondeu na manga do pijama sujo que vestia havia semanas. Naquela noite, sentada no chão frio do quarto 7, Sofia segurou aquele caco de vidro com as 2 mãos. A chuva batia nas grades da janela com fúria, como se o céu chorasse por ela. Ela olhou para o próprio reflexo distorcido no vidro. Não reconheceu a mulher que via ali. Magra demais, cabelos ralos e sujos, olhos fundos. Onde estava a Sofia de antes? A médica brilhante? A mulher que tinha sonhos? Ele venceu, ela sussurrou para si mesma. Augusto venceu. Ele me enterrou viva, e eu vou morrer aqui, neste buraco, sem que ninguém nunca saiba a verdade. A lâmina de vidro tocou seu pulso. Ela sentiu a ponta fria, afiada. Seria rápido. Seria o fim do sofrimento. Mas então algo aconteceu. Uma imagem atravessou sua mente como um relâmpago. A imagem de Augusto e Viviane rindo, brindando, vivendo a vida que era dela. Usando o dinheiro que era dela. Dormindo na cama que era dela. E aquela imagem, ao invés de empurrá-la para a morte, a puxou de volta para a vida com uma força violenta. A raiva explodiu dentro dela como um vulcão adormecido que finalmente entra em erupção. Não, ela não ia dar a Augusto a satisfação de vencer completamente. Ela não ia deixá-lo viver em paz, feliz, rico, enquanto ela apodrecia esquecida. Sofia largou o caco de vidro. Suas mãos tremiam, mas não de desespero. Tremiam de fúria, de determinação. Naquele momento, algo mudou dentro dela. A Sofia que havia entrado naquele hospício 4 anos antes, morreu naquela noite. E algo novo, algo mais duro, mais frio, mais perigoso, nasceu em seu lugar.
Foi exatamente uma semana depois daquela noite que irmã Clara chegou ao hospício. Ela não era freira de verdade, mas todos a chamavam assim porque usava aqueles vestidos simples e um crucifixo no pescoço. Clara tinha 50 e poucos anos, cabelos grisalhos presos em coque e olhos que ainda tinham compaixão, algo raro naquele lugar. Ela estava no corredor da ala feminina, fazendo a distribuição de medicamentos, quando ouviu uma voz vinda do quarto 7. Não era um grito, não era um lamento. Era alguém recitando algo em voz baixa. Clara se aproximou e ouviu. O córtex pré-frontal é responsável pelo planejamento e execução de comportamentos complexos. Clara franziu a testa. Aquilo não era conversa de louca. Ela abriu a portinhola da porta e olhou para dentro. Sofia estava sentada no chão de costas, falando sozinha, mas não estava delirando. Estava recitando conhecimento médico. Nos dias seguintes, Clara começou a observar Sofia com mais atenção. Observou que ela tinha padrões, que seus movimentos, embora lentos por causa da medicação, eram deliberados, que seus olhos, quando ninguém estava olhando, tinham uma lucidez assustadora. Uma tarde, Clara entrou no quarto 7 para trocar os lençóis. Sofia estava deitada, aparentemente catatônica como sempre. Mas, quando Clara se abaixou para pegar o lençol sujo, Sofia sussurrou sem mover os lábios. Eu sei que você está me observando. Clara quase deixou a roupa cair. Ela olhou ao redor, verificando se alguém mais estava por perto e sussurrou de volta. Quem é você de verdade? Os olhos de Sofia se moveram, fixando-se nos de Clara. Eu era médica, psiquiatra. Meu marido me colocou aqui para roubar minha herança. Faz quase 5 anos. Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. Ela já havia visto muitas coisas terríveis naquele hospício. Famílias abandonando parentes. Pessoas internadas injustamente. Mas algo na voz de Sofia, na clareza de suas palavras, a convenceu de que aquela era diferente. Por que você não denuncia? Por que não grita a verdade? Sofia fez um som que poderia ser uma risada amarga. Para quem? Você acha que alguém aqui vai me ouvir? Eu sou a louca do quarto 7. Qualquer coisa que eu disser será tratada como delírio. Meu marido é médico respeitado. Tem laudos, tem documentos, tem dinheiro. Quem vai acreditar em mim? A lógica era brutal, mas perfeita. Clara sabia que Sofia tinha razão. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela ficou pensando na mulher do quarto 7. Em como era possível alguém ser tão cruel a ponto de enterrar a própria esposa viva. E mais importante, o que ela, Clara, uma simples enfermeira, poderia fazer a respeito? Mas então Clara se lembrou de algo. Algo que Sofia havia dito no delírio da febre, semanas atrás, quando Clara ainda achava que ela era só mais uma paciente. Sofia havia murmurado um nome, Nossa Senhora Aparecida, proteja-me, e havia mencionado uma medalhinha. Clara voltou ao quarto 7 no dia seguinte. Você tinha uma medalhinha, não tinha? De Nossa Senhora? Os olhos de Sofia se arregalaram. Sim, como você sabe. Você falou sobre ela quando teve febre. Onde está agora? Eles tiraram. Quando me internaram, tiraram tudo. Minhas joias, meus documentos, tudo. Clara fez um gesto quase imperceptível. Eu vou procurá-la. Se eu achar, vou trazer para você. Mas você precisa me prometer uma coisa. Não desista. Não ainda. Foram necessárias 3 semanas de busca discreta, mas Clara encontrou. A medalhinha estava em uma caixa de pertences não reclamados no porão do hospício. Era de ouro delicada com a imagem da santa gravada. No verso, uma inscrição. Para Sofia, com amor eterno. Mamãe. Quando Clara colocou aquela medalhinha na mão de Sofia, algo extraordinário aconteceu. Sofia, que havia se mantido impassível, emocionalmente congelada por anos, começou a chorar. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de reconexão. Aquele pedaço pequeno de metal era mais do que um objeto. Era a prova de que ela tinha sido real. De que tinha tido uma vida, uma família, uma identidade antes daquele pesadelo. Obrigada, Sofia sussurrou, apertando a medalhinha contra o peito. Você não sabe o que isso significa. Clara se sentou ao lado dela no chão frio. Eu tive uma amiga chamada Beatriz Monteiro. Ela morava em Moema. Faleceu há uns 10 anos. Ela usava uma medalhinha igualzinha a essa.
Sofia levantou a cabeça bruscamente. Beatriz Monteiro era minha mãe. O mundo parou por um segundo. Clara olhou para Sofia com os olhos cheios de lágrimas. Sua mãe era minha amiga de infância. Nós nos perdemos de vista quando eu me casei e me mudei para o interior, mas ela falava de você. A filha médica, a filha de quem ela tinha tanto orgulho. Era impossível, improvável. Mas ali estava, a conexão que Sofia precisava. A única pessoa naquele inferno que tinha uma razão para acreditar nela. A partir daquele dia, Clara se tornou mais do que uma aliada. Ela se tornou a mentora, a guardiã, a única amiga de Sofia naquele abismo. Clara começou a contrabandear coisas para o quarto 7. Primeiro, comida de verdade, para que Sofia recuperasse as forças. Depois, livros. Livros de psiquiatria, neurologia, farmacologia, livros que Clara roubava da biblioteca abandonada do hospício ou comprava com o próprio salário miserável. Sofia devorava aqueles livros. À noite, à luz fraca que entrava pela janela, ela lia, estudava, memorizava. Ela transformou sua prisão em uma universidade involuntária. E mais do que isso, ela começou a usar os próprios pacientes do hospício como estudos de caso. Durante o dia, quando era liberada para o pátio, Sofia observava. Observava os esquizofrênicos, os bipolares, os depressivos crônicos. Ela não via mais loucos, via quadros clínicos, via sintomas, padrões, possibilidades de tratamento. E discretamente ela começava a conversar com eles, a testar teorias, a aplicar conhecimento. Um dos pacientes, um homem chamado José, que todos diziam ser agressivo e incurável, na verdade, sofria de episódios de ansiedade extrema desencadeados por barulhos altos. Sofia percebeu isso e sussurrou para Clara. Se ele tivesse acesso a um ambiente mais calmo e uma dose menor de neurolépticos, ele melhoraria. Clara testou a teoria usando sua autoridade limitada. José melhorou. Aos poucos, Sofia estava não apenas sobrevivendo, estava se tornando uma psiquiatra melhor do que jamais havia sido. A dor, o sofrimento, a imersão completa na loucura humana lhe deram uma compreensão profunda que nenhuma faculdade poderia ensinar. Mas Sofia sabia que estudar não era suficiente. Ela precisava sair. E para sair, ela precisava de um plano. Um plano que levaria anos para se concretizar. Clara e Sofia conversavam em sussurros, sempre vigiando as portas, sempre atentas. Você não pode simplesmente fugir, Clara dizia. Eles vão te procurar, vão te encontrar. E seu marido vai te colocar de volta aqui, ou pior. Eu sei, Sofia respondia, sua voz fria e calculista. Eu preciso deixar de ser Sofia Monteiro. Preciso de uma nova identidade. Preciso morrer oficialmente. Parece loucura, não? Mas era a única saída. Durante os próximos 2 anos, Clara usou suas economias e contatos para conseguir documentos falsos. Ela tinha um primo que trabalhava em cartório. Um homem que não fazia muitas perguntas quando havia dinheiro envolvido. Certidão de nascimento falsa, RG falso, CPF falso. Tudo em um novo nome, Helena Costa. A fuga aconteceu em uma noite de dezembro de 2012. Sofia havia passado 7 anos dentro daquele hospício, 7 anos que a transformaram completamente. A mulher que se preparava para fugir não tinha nada da Sofia ingênua que havia confiado no marido. Esta era uma sobrevivente, uma guerreira forjada no fogo do abandono e da traição. O plano era simples, mas arriscado. Durante uma forte tempestade, quando os enfermeiros estavam distraídos com um paciente que havia entrado em crise, Clara destravou a porta do quarto 7. Sofia saiu, vestindo roupas normais que Clara havia trazido, escondida em uma sacola de lixo. Elas caminharam pelos corredores escuros, evitando as câmeras velhas e os guardas sonolentos. Na porta dos fundos, Clara entregou a Sofia uma mochila pequena. Dentro havia os documentos falsos, R$3.000 em dinheiro, um endereço em Belo Horizonte de uma pensão barata. E a medalhinha de ouro. Essa é a sua segunda chance, Clara sussurrou, segurando as mãos de Sofia. Não volte. Não tente vingança agora. Primeiro, reconstrua sua vida. Fique forte. E só então, quando você for invencível, você volta para fazer justiça.
Sofia abraçou Clara com força. Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim. Nunca. Vá e seja feliz. A melhor vingança é viver bem. Mas Sofia já sabia que não seria a felicidade o que ela buscaria. Seria justiça. Seria fazer Augusto pagar por cada dia de sofrimento. E para isso ela precisava de mais do que liberdade. Ela precisava de poder. Sofia chegou a Belo Horizonte na madrugada seguinte. A cidade estava acordando quando ela desceu do ônibus, cansada, assustada, mas livre. Pela primeira vez em 7 anos, ela não estava atrás de grades. Ela podia ir para onde quisesse. Mas para onde ir quando você não tem mais nada? Quando você oficialmente não existe mais? Os primeiros meses foram de pura sobrevivência. Sofia, agora Helena Costa, conseguiu trabalho como faxineira em um hospital particular. Era humilhante para alguém que havia sido médica, mas era necessário. Ela precisava de dinheiro, precisava de estabilidade e, principalmente, precisava de invisibilidade. À noite, em seu quartinho alugado, ela estudava. Estudava psiquiatria, mas também estudava Augusto. Através de computadores de lan houses, ela pesquisava sobre ele. Descobriu que ele havia vendido a clínica dela por uma fortuna. Que ela e Viviane viviam como reis. Que ele havia dado entrevistas dizendo que sua falecida esposa havia tirado a própria vida em uma clínica psiquiátrica. E que ele havia superado a tragédia. A raiva que Sofia sentiu naquele momento foi indescritível. Ele não apenas a havia enterrado viva, ele havia reescrito a história, transformando-se no viúvo sofrido e ela na louca suicida. A audácia era monumental, mas Sofia não se deixou consumir pela raiva. Ela a canalizou. Durante os 5 anos seguintes, Helena Costa construiu uma nova vida tijolo por tijolo. Ela fez o curso de técnica de enfermagem. Depois conseguiu validar parcialmente seu diploma de medicina através de um processo complicado usando documentos que Clara continuava enviando secretamente. Ela voltou a exercer a psiquiatria, começando em clínicas públicas, depois em consultórios particulares, e havia algo mais. Helena tinha um dom. Talvez o sofrimento a tivesse tornado mais empática, mais capaz de ler as pessoas. Seus diagnósticos eram precisos, cirúrgicos. Sua reputação começou a crescer. Em 2018, 6 anos após a fuga, ela já era conhecida como uma das melhores psiquiatras de Belo Horizonte, especializada em avaliação pericial forense. Ela também investiu. O dinheiro que ganhava não era gasto em luxos, mas em ações, em imóveis, em negócios calculados. Sofia havia aprendido uma lição amarga. O dinheiro não era tudo, mas sem ele, você não era nada. Ela jurou que nunca mais seria vulnerável, nunca mais dependeria de alguém. Em 2019, 14 anos após sua internação forçada, Helena Costa era uma mulher rica e poderosa. Mas ainda não era hora de voltar. Ela precisava de mais. Precisava de uma posição tão sólida que Augusto não pudesse derrubá-la. Precisava de conexões, de influência, de respeito no meio médico e jurídico. E foi então que a oportunidade perfeita surgiu. Em 2022, 17 anos após a traição, Helena soube através de um colega que Augusto Alencar estava em apuros. Uma ex-paciente o havia acusado de assédio sexual durante procedimentos cirúrgicos. Outras mulheres começaram a surgir com relatos parecidos. A imprensa estava em cima. Sua reputação, aquela fachada de médico respeitável, começava a rachar. O advogado de Augusto recomendou uma estratégia. Uma avaliação psiquiátrica completa para alegar que ele sofria de distúrbios de personalidade causados por estresse excessivo, traumas de infância, qualquer coisa que pudesse amenizar a sentença. E para isso, ele precisaria de um psiquiatra perito, alguém altamente qualificado e respeitado. Helena soube da necessidade através da rede de contatos que havia construído cuidadosamente. E usando favores, indicações e sua reputação impecável, ela garantiu para si mesma a posição de perita responsável pelo caso. Estava tudo se encaixando. Não era o destino. Era o planejamento meticuloso de uma mulher que havia passado 17 anos preparando cada movimento. Sofia. Porque ela nunca havia deixado de ser Sofia. Não importava que nome usasse.
Retornou a São Paulo em março de 2022. Seu escritório ficava em um prédio elegante na Avenida Faria Lima Sofia, porque ela nunca havia deixado de ser Sofia, não importava que nome usasse. Retornou a São Paulo em março de 2022. Seu escritório ficava em um prédio elegante na Avenida Faria Lima, no 20º andar, com vista panorâmica para a cidade que havia sido sua prisão e agora seria seu palco de justiça. Ela decorou o espaço com minimalismo calculado. Paredes brancas, mobília moderna, uma estante repleta de livros de psiquiatria forense. Mas havia um objeto que destoava propositalmente. Um quadro antigo na parede atrás de sua mesa. Uma pintura de Nossa Senhora Aparecida. E pendurada discretamente em seu pescoço, debaixo da blusa de seda cara, a medalhinha de ouro que Clara havia resgatado para ela. A primeira sessão com Augusto estava marcada para uma segunda-feira de manhã. Sofia chegou cedo, preparou cada detalhe. A cadeira onde ele se sentaria estava posicionada de forma que a luz da janela batesse em seu rosto, mas deixasse o dela em sombras. Ela havia aprendido sobre controle, sobre psicologia do ambiente. Tudo importava. Quando a secretária anunciou a chegada do Dr. Augusto Alencar, Sofia sentiu seu coração acelerar pela primeira vez em anos. Não era medo, era antecipação. Era o sabor da vingança finalmente ao alcance de suas mãos. Augusto entrou no consultório com a arrogância de sempre. Ele havia envelhecido, é claro. 17 anos deixam marcas. Seus cabelos agora tinham fios grisalhos, rugas ao redor dos olhos, um leve sobrepeso ao redor da cintura. Mas o sorriso era o mesmo. Aquele sorriso falso e encantador que ele usava para manipular os outros. Doutora Helena Costa, presumo. Ele estendeu a mão. Sofia olhou para aquela mão. A mesma mão que havia segurado a taça envenenada. A mesma mão que havia assinado os papéis da internação forçada. Ela apertou com firmeza, mantendo seu rosto neutro e profissional. Doutor Alencar, por favor, sente-se. Ele se acomodou na cadeira, cruzando as pernas com desenvoltura. Agradeço por aceitar meu caso, doutora. Sei que sua agenda é bastante concorrida. Casos como o seu são exatamente minha especialidade. Sofia respondeu, abrindo uma pasta. Avaliação pericial de personalidade em contexto forense. Antes de começarmos, preciso que o senhor entenda que minhas sessões são extremamente detalhadas. Vou explorar não apenas seu presente, mas toda a sua história de vida. Infância, relacionamentos, traumas, sucessos, fracassos. Tudo, sem problemas. Sou um livro aberto. A mentira rolou de sua língua com facilidade ensaiada. Sofia sorriu internamente. Ele não fazia ideia do quão aberto aquele livro estava prestes a ser. As sessões começaram. Uma vez por semana, durante 2 horas, Augusto se sentava naquela cadeira e falava. E como todo narcisista, ele adorava falar de si mesmo. Sofia conduzia as perguntas com maestria cirúrgica, cada uma calculada para expor uma nova camada de sua podridão. Doutor Alencar, me fale sobre seu casamento anterior. Lá em seu histórico que o senhor foi casado. Augusto fez uma careta de falsa tristeza. Ah, sim, Sofia. Foi uma tragédia. Ela era brilhante, mas mentalmente instável. Acabou tendo um surto psicótico grave e, bem, se suicidou em uma instituição psiquiátrica. Foi devastador para mim. Sofia manteve a expressão neutra, mas suas unhas se cravaram na caneta que segurava. Entendo. E quanto tempo durou o casamento antes do incidente? 5 anos. Foram 5 anos difíceis. Eu tentei ajudá-la, mas ela se recusava a aceitar tratamento. Mentira após mentira. Sofia anotava tudo, não as palavras dele, mas as inconsistências, as contradições que ele nem percebia que estava revelando. E me diga, doutor, o senhor já teve problemas com impulsos inadequados antes? Comportamentos que depois se arrependeu? Augusto riu, relaxando. Ele achava que estava enganando a perita, impressionando-a com seu charme. Olha, doutora, vou ser honesto. Eu sou um homem de apetites. Sempre fui. Mulheres, carros, jogos. Eu gosto de viver intensamente. Talvez eu tenha cruzado algumas linhas, sim. Mas qual homem de verdade nunca cruzou? Ali estava a confissão velada, a ausência total de remorso.
Sofia continuou escavando, sessão após sessão, expondo o monstro que vivia dentro daquele homem. E Augusto, cego pela própria arrogância, não percebia que estava construindo sua própria condenação. Na quinta sessão, Sofia decidiu apertar um pouco mais. Doutor Alencar, me fale sobre a noite em que sua esposa teve o surto. O senhor se lembra dos detalhes? Como eu poderia esquecer? Augusto suspirou teatralmente. Foi em um evento beneficente. Ela bebeu champanhe, começou a ficar estranha, tonta. Depois caiu no chão. Eu a levei imediatamente para uma clínica. Que clínica? Augusto hesitou por uma fração de segundo. Uma clínica particular no interior, especializada em casos psiquiátricos agudos. O nome? Eu não me lembro exatamente agora. Faz tanto tempo, Sofia anotou. Mentira. E as testemunhas daquela noite? Alguém mais viu o que aconteceu? Havia muitas pessoas. Foi em um salão de eventos. Algum nome específico? A irritação começou a aparecer no rosto de Augusto. Doutora, por que estamos falando tanto da minha ex-esposa? Achei que a avaliação era sobre mim, sobre os problemas atuais. Sofia levantou-o de olhar, fixando-o com uma intensidade gelada. Por que, doutor Alencar, nossa personalidade é formada por nossas experiências passadas? E a morte de um cônjuge, especialmente de forma trágica, é um evento significativo. A menos que não tenha sido trágico para o senhor? O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto a encarou e, por um momento, Sofia viu algo mudar em seus olhos. Uma centelha de suspeita. Mas então ele sorriu novamente. Aquela máscara perfeita de volta no lugar. Claro que foi trágico. Desculpe-me, doutora. Ainda é doloroso falar sobre isso. Mais mentiras. Mas Sofia tinha o que precisava. A sexta e última sessão foi marcada para uma sexta-feira à tarde. Sofia sabia que aquela seria a sessão definitiva. Ela havia preparado tudo meticulosamente. O laudo já estava praticamente pronto, um documento de 40 páginas que dissecava a psique de Augusto com precisão brutal, personalidade narcisista com traços psicopáticos, ausência de empatia, manipulação patológica, tendências predatórias. Um laudo que não apenas prejudicaria sua defesa, mas o destruiria completamente. Mas Sofia queria mais do que destruí-lo profissionalmente. Ela queria que ele soubesse. Queria que ele sentisse o mesmo terror que ela havia sentido naquela noite de 2005. Augusto entrou no consultório pela última vez. Ele parecia confiante, aliviado até. Provavelmente achava que havia enganado a psiquiatra, que o laudo seria favorável. Doutor Alencar, antes de finalizarmos, tenho algumas perguntas finais. Sofia se levantou e foi até a janela, ficando de costas para ele. Sua silhueta recortada contra a luz da tarde. Claro, doutora. Pergunte o que quiser. O senhor acredita em justiça divina? Em karma? Na ideia de que nossos pecados sempre voltam para nos assombrar? Augusto riu desconcertado. Questão filosófica? Não esperava isso de uma avaliação psiquiátrica. Responda, por favor. Ele deu de ombros. Não, eu acredito que ganhamos o que conseguimos tomar. O mundo é dos espertos, dos fortes. Os fracos são devorados. É a lei da natureza. Interessante. Sofia se virou lentamente. A luz agora iluminava completamente seu rosto. Então o senhor não sente remorso por enterrar sua esposa viva em um hospício para roubar sua herança? O tempo parou. A cor fugiu do rosto de Augusto. Seus olhos se arregalaram em choque absoluto. O quê? Como você... Sofia deu um passo em direção a ele, seus olhos queimando com uma intensidade que fazia o ar parecer eletrificado. Você não me reconhece, Augusto? 17 anos. 7 deles trancada no quarto 7 da Clínica Estadual Santo Antônio, em Barbacena. Você se lembra? Ou já internei tantas esposas que perdeu a conta? Augusto se levantou bruscamente, a cadeira quase tombando para trás. Seu rosto estava pálido, as mãos tremendo. Não. Não é possível. Sofia? Sofia está morta. Ela... Morta? A voz de Sofia era fria como gelo. Não, Augusto. Eu não morri. Você me enterrou, mas eu cavei minha saída. E sabe o que eu aprendi nesses 17 anos? Aprendi que a vingança não precisa ser quente e impulsiva. Ela pode ser fria, calculada, devastadora. Ela caminhou lentamente até sua mesa e pegou uma pasta. Deixou-a cair na frente de Augusto com um som seco.
Seu laudo psiquiátrico, 40 páginas detalhando cada aspecto podre da sua personalidade. Um diagnóstico que vai garantir que você não apenas seja condenado pelas acusações atuais, mas que todo o seu passado seja investigado. Eu já enviei cópia do meu relato sobre a internação forçada para o Ministério Público. Eles já estão reabrindo o caso. Augusto tentou falar, mas nenhum som saiu. Ele estava em choque completo, sua mente incapaz de processar a reviravolta impossível. Sofia abriu uma gaveta e tirou algo, a fotografia antiga, desbotada, do casamento deles. Ela a colocou sobre a mesa. Você se lembra dessa foto? Você pensou que tinha queimado todas, mas eu guardei uma. Durante 7 anos no hospício, eu olhava para essa foto e jurava que um dia eu sairia. E que quando eu saísse, eu faria você pagar. As pernas de Augusto cederam e ele caiu de volta na cadeira. Seu rosto estava coberto de suor, seus olhos saltando entre Sofia e a foto, incapaz de acreditar na realidade. Você não pode fazer isso. Eu vou. Vou te processar. Vai o quê, Augusto? A voz de Sofia tinha uma quietude perigosa. Me internar de novo? Boa sorte. Eu sou Helena Costa, uma das psiquiatras mais respeitadas do país. Tenho documentação impecável, testemunhas, uma carreira sólida. Você é um médico acusado de assédio sexual, com um passado que está prestes a ser exposto. Quem você acha que as pessoas vão acreditar? A verdade daquelas palavras atingiu Augusto como uma bala. Ele havia perdido, completamente, totalmente. A mulher que ele havia enterrado havia ressuscitado, e agora ela segurava sua vida nas mãos. Sofia se inclinou sobre a mesa, seu rosto a centímetros do dele. Você tirou 7 anos da minha vida. Me transformou em um fantasma. Mas sabe o que você não percebeu? Você me forjou. Cada dia naquele inferno me tornou mais forte, mais inteligente, mais determinada. Você criou seu próprio algoz. Ela se afastou, pegou sua bolsa e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ela se virou uma última vez. O laudo será entregue ao tribunal na segunda-feira. Prepare-se, Augusto. A tempestade que você plantou há 17 anos finalmente chegou. As semanas seguintes foram um furacão de justiça. O laudo de Sofia foi aceito pelo tribunal e causou um impacto devastador. As investigações sobre a internação forçada de 2005 foram reabertas. Viviane Lemos, a antiga amante, entrou em pânico quando soube que tudo estava sendo investigado e decidiu fazer um acordo com os promotores, entregando detalhes da conspiração em troca de uma pena menor. Os jornais foram implacáveis. Médico é acusado de internar esposa em hospício para roubar herança, gritavam as manchetes. A reputação de Augusto foi destruída da noite para o dia. Colegas que o respeitavam o abandonaram. Pacientes cancelaram consultas. Seu registro médico foi suspenso. O julgamento foi rápido. Com o testemunho de Viviane, os registros do hospício que Clara havia guardado cuidadosamente durante anos e o laudo psiquiátrico devastador de Sofia, não havia defesa possível. Augusto foi condenado por internação ilegal, cárcere privado, fraude documental e apropriação indébita. A sentença? 16 anos de prisão, 16 anos. Quase o mesmo tempo que Sofia havia perdido. A ironia não passou despercebida, mas, para Sofia, a verdadeira vitória não estava na prisão de Augusto. Estava em algo muito maior. 6 meses após o julgamento, Sofia, ela havia voltado a usar seu nome verdadeiro legalmente, estava em um salão de eventos. Mas desta vez, não era uma vítima sendo envenenada. Era a anfitriã. Ela havia criado a Fundação Sofia Monteiro para a Proteção de Pacientes Psiquiátricos, uma organização dedicada a investigar casos de internação forçada injusta, oferecer suporte jurídico a vítimas de abuso médico e reformar hospícios e clínicas abandonados. O evento de lançamento estava lotado. Médicos, advogados, políticos, ativistas de direitos humanos, todos ali para apoiar a causa. No palco, ao lado de Sofia, estava a irmã Clara, agora com quase 70 anos, mas com os mesmos olhos gentis que haviam enxergado humanidade onde todos viam apenas loucura. Eu queria agradecer a uma pessoa muito especial. Sofia disse ao microfone.
sua voz ecoando pelo salão. Irmã Clara, ela me salvou quando eu estava no ponto mais escuro da minha vida. Ela me ensinou que mesmo nos lugares mais desumanos, a humanidade pode sobreviver. E mais importante, ela me ensinou que a liberdade não vem de onde você está, mas de quem você escolhe ser. A plateia aplaudiu emocionada. Clara, envergonhada com a atenção, apertou a mão de Sofia com força. Após o evento, as duas mulheres ficaram sozinhas na varanda, olhando para a cidade iluminada de São Paulo, a mesma cidade onde tudo havia começado e terminado. Você conseguiu, Clara disse suavemente. Vingança, justiça, tudo. Sofia olhou para a medalhinha que ainda usava no pescoço. Sabe, Clara, durante anos eu sonhei com este momento, com ver Augusto destruído, pagando por tudo que me fez. E quando finalmente aconteceu, sabe o que eu senti? O quê? Nada, nem alegria, nem satisfação. Apenas vazio, porque eu percebi que a vingança não devolve o que foi perdido. Não devolve os anos, não devolve a inocência. Ela apenas fecha um ciclo. Clara sorriu. E qual vai ser o próximo ciclo? Sofia respirou fundo, sentindo o ar fresco da noite. Ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei. Usar minha história, minha dor, para criar mudança real. Augusto me tirou 7 anos. Mas eu não vou deixar que ele defina o resto da minha vida. E ali, naquele momento, Sofia Monteiro finalmente encontrou algo que havia procurado por 17 anos. Não era vingança, não era justiça, era paz. Ela havia sido enterrada viva pela ganância de um homem, mas tinha ressuscitado pela própria força. Tinha transformado a escuridão em luz, o sofrimento em propósito, a dor em poder. A história da médica que foi traída e esquecida havia terminado. A história da mulher que se recusou a ser esquecida estava apenas começando. E enquanto a cidade dormia lá embaixo, Sofia olhou para as estrelas e sussurrou uma promessa para si mesma. Nunca mais serei a vítima da história de alguém. Eu sou a autora da minha própria vida. E pela primeira vez em 17 anos, ela sorriu. Um sorriso verdadeiro, livre, completo. Porque finalmente, depois de tudo, ela estava em casa. Não em um lugar, mas em si mesma.